O repórter Canção Nova volta ao Rio Grande do Norte e segue o itinerário dos protomártires do Brasil. Nessa jornada, a nossa primeira parada é em Nísia Floresta, onde vamos conhecer o caminho dos Santos Mártires. O programa te leva ao berço da campanha da fraternidade e as primeiras ações da igreja na época, além de um passeio pelas atrações turísticas da cidade. Na cidade de Ares, a forte ligação do município com os primeiros jesuítas que desembarcaram em terras brasileiras e contribuíram para a construção da matriz da cidade. E também uma visita às construções dos templos coloniais do Brasil e ao santuário dedicado aos mártires na capital natal. Seja bem-vindo, o Repórter Canção Nova está começando. Olá, seja bem-vindo, que bom te encontrar aqui na telinha da TV Canção Nova. Hoje vamos continuar a nossa peregrinação pelo Rio Grande do Norte. No caminho dos Santos Mártires, vamos conhecer igrejas históricas, capelas e aldeias indígenas. Uma experiência única de história, cultura e religiosidade. Tudo isso em um percurso de 55 quilômetros no nordeste do país. Durante essa jornada, faremos uma parada especial para conhecer o local onde a campanha da fraternidade foi criada. Vamos juntos nesse roteiro de descobertas. A partir da canonização dos brasileiros, do crescente número de visitas aos locais sagrados e da devoção em terras potiguares, surgiu a criação do Caminho dos Santos Mártires, inspirado no tradicional Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. O roteiro utiliza o mesmo sistema de credencial que os peregrinos devem apresentar para receber o carimbo de validação em cada etapa do percurso e certificado de conclusão. O Caminho dos Santos Mártires ele é uma junção do turismo religioso e o turismo de experiência, né? Isso é, ele une o turismo de experiência e a fé. A gente sabe que pós-pandemia o turista ele tem um anseio maior. Qual é esse anseio? De não mais viver em grupo fechado, mas sobretudo viver em contato com a natureza, conhecer a cultura, a religiosidade daquela destino que ele está visitando, né? Então, o Caminho dos Santos Mártires, ele agrega isso. Ele foi criado com o objetivo para motivar e incentivar exclusivamente a devoção aos Santos Mártires de Cunhaú e Uruaçu, que são os proto-mártires do Brasil, né? São os primeiros santos do Brasil, martirizados. O percurso de 4 dias começa a 78 quilômetros de Natal, em Canguaretama, no litoral sul do Rio Grande do Norte, onde fica a Capela Nossa Senhora das Candeias, local em que ocorreu o massacre de Cunhaú. O espaço sagrado pode ser contemplado de perto pelo público. A Capela do Martírio foi construída em 1604 e é considerada a igreja católica mais antiga do estado. No caminho de acesso à capela é possível visitar o Santuário da Chama de Amor e dos Mártires de Cunhaú, o maior santuário mariano do estado. Nós temos uma parceria muito próxima com a Capelania dos Mártires aqui em Uruaçu. Incentivamos os eventos, né? Construímos pautas em comum, fazemos um diálogo junto com as instituições públicas e empresariais da região para trazer investimentos aqui para os Santos Mártires de Uruaçu. O turismo religioso ele é muito importante, né? É uma ferramenta econômica muito importante, né? Então nós sabemos que aqui no Monumento aos Mártires de Uruaçu é um processo ainda em construção. Ano passado nós demos um suporte técnico na elaboração do desenho de um mapa para ficar virtual, disponível aos turistas que tivessem interesse em fazer o roteiro de uma maneira independente, né? Autor da lei que garante a integração do Caminho dos Santos Mártires, conta que o poder público precisa garantir o fomento ao turismo religioso no estado. A gente acaba ajudando os turistas a ter onde frequentar, conhecer um pouco mais da história, né, e também na formação dos guias turísticos, né, que foi importante também. Esse ano vamos realizar a maior romaria, né, já feita no município de Nísia Floresta e, por que não, na região do Agreste, do estado do Rio Grande do Norte, vai ser realizado nesse ano 2023, onde vamos sair da Igreja Matriz Nossa Senhora do Ó, no dia 1º de abril, e vamos encerrar aqui na Capela do Timbó, né? Esperamos aí
mais de 5.000 visitantes, num evento grandiosíssimo, onde queremos nos tornar polo aqui do turismo religioso no estado do Rio Grande do Norte. Peregrinações crescentes que motivaram a regulamentação do caminho nesses municípios. Vem implementar mais ainda o turismo na nossa região aqui de Nísia Floresta. Também a gente tem aqui os caminhos dos mártires, né? Onde a gente tem aqui Timbó, tem Campo de Santana, o Antigo Cururu, que tem as ruínas da igreja. A gente tem também a Casa de Pedra, lá na Hortigranjeira, que é também dentro do nosso município. E isso vem a somar no turismo religioso do nosso município. Terras que presenciaram o sofrimento do povo que passava fome, mas que suscitaram um amplo movimento de combate à miséria à época. Estruturas preservadas que incluem o município de Nísia Floresta dentro do caminho dos Santos Mártires, fazendo recordar as ações motivadoras para a criação da campanha da fraternidade. Se eu venho a Cunhaú para conhecer os mártires de Cunhaú e Uruaçu, na sequência nós temos a história da paróquia Nossa Senhora do Ó, em Nísia Floresta, que também tem todo o aspecto religioso, a matriz, a história da evangelização da paróquia Nossa Senhora do Ó, onde nasceu a campanha da fraternidade, a primeira casa de irmãs, as Irmãs Vigárias, né? Que isso é uma coisa que vai lá para os anos 60. Nísia Floresta é o berço da campanha da fraternidade, que vai se dar exatamente numa experiência paroquial, né? Para corresponder àquilo que a Arquidiocese estava pedindo, como uma coleta para ajudar as obras sociais da igreja. Foi no distrito de Timbó que as irmãs missionárias perceberam a necessidade do olhar da igreja para as comunidades mais pobres. No distrito de Timbó, na capela de São Gonçalo do Amarante, é possível presenciar essa exposição de relíquias da campanha da fraternidade, entre banners, livros da campanha e também CDs, tudo armazenado com muito carinho, com muito cuidado. E Dona Piedade tem uma história com este espaço, né, Dona Piedade? É muito carinho, é muito tempo. A senhora me contava que tem mais de 30 anos que a senhora cuida desse espaço. Sim, tem mais de 30 anos, né? Desde que eu fiz minha primeira Eucaristia e que me envolvi como catequista, que eu criei um amor por essa capela, né? É uma história que chegou aqui pelas irmãs missionárias de Jesus crucificado e elas chegaram, elas fizeram um papel muito bonito de abraçar essas pessoas e de fazer com que a comunidade crescesse. Elas já chegaram com a campanha. Os livrinhos da campanha sempre saem no final de um ano para o início do outro. Então, tinha acabado de sair o livro 1964, que foi esse primeiro livrinho aqui. Então, lembre-se, você também é igreja. E elas abraçaram essa ideia para implantar em alguma comunidade. E essa comunidade elas escolheram aqui. Quando a campanha da fraternidade chegou aqui, eu tinha 2 anos. Eu nasci em 61. A comunidade, a campanha da fraternidade surgiu em 63, porque a campanha da fraternidade ela foi registrada como quem registra uma criança no dia 26 de dezembro de 1963. Todos saberão que somos de Cristo se nos amarmos uns aos outros. Irmão de Dom Eugênio Sales, Dom Heitor Sales acompanhou de perto todo o processo de criação da campanha. Também foi o arcebispo responsável quando os mártires de Cunhaú e Uruaçu foram beatificados no ano 2000. A ideia era, durante a quaresma, fazer sacrifícios, ao chegar a Semana Santa, ter um material para participar com o povo também e, afinal, ressuscitar na Páscoa, né? Dom Heitor conta que, durante uma viagem em estudos na Alemanha, ele presenciou situações do povo católico que o motivou a implementar a mesma ação em Natal. A Alemanha estava saindo da guerra, estava destroçada, né? Não tinha nada. Então, isso foi uma coisa assim, que eu assisti, 2 senhores, 2 famílias, executando o projeto de, durante a quaresma, fazerem sacrifícios, economias para ajudar. Como é que o fundamento era assim, há quase 15 anos, 10 anos, nós estávamos aqui a morrer de fome, não tínhamos nada, e os nossos inimigos vieram nos ajudar. Mas há outros lugares no mundo onde as pessoas também estão passando fome, estão sofrendo. Então,
vamos agora nós ajudar a esses que estão nessa situação difícil. Quer dizer, era um fundamento assim muito religioso mesmo. Quase que eu diria assim, muito espiritual. O bispo emérito explica que foram realizadas diversas reuniões entre os membros do clero de Natal para organizar as inspirações de estruturação da campanha, junto com as ações missionárias que eram vividas pelas religiosas de Jesus crucificado. Um apelo que o Papa tinha feito naquele tempo, que os países que pudessem ajudar os países mais pobres, mandassem ou padres ou leigos. Naquele tempo era tudo muito difícil também. Mas aí vamos fazer também essa campanha quaresmal aqui. Como é que a gente vai chamar isso? Foi muito interessante, porque a gente viu numa folha de papel, escrevendo nós éramos uns 8 por aí, né? Cada um apresentou uma sugestão, né? Aí ganhou, campanha da fraternidade, né? Dentro de pouco tempo, Dom Helder também, que era muito amigo do Eugênio, e a CNBB tinha sido já fundada, Dom Helder era secretário, então se espalhou como um movimento para o Brasil, todo quando chama da campanha da fraternidade para o Brasil todo. Nesta residência, as Irmãs Missionárias de Jesus Crucificado realizaram a Semana Missionária. A partir daí, deu-se início à campanha da fraternidade, que surgiu de um momento de necessidade. As irmãs saíam às ruas de Nísia Floresta naquela época para coletar alimentos. E desde então, o movimento vem sendo feito ano a ano. Aqui foram as primeiras irmãs vigárias, administradoras de uma paróquia, inclusive com ordem para distribuir a Eucaristia pela primeira vez no mundo, administrando a paróquia sem padres, porque o padre vinha de São José, celebrava e ia embora, o Santíssimo ficava, elas mantinham, cuidavam e distribuíam nas celebrações que não haviam padres. Nesta época, logo após o concílio. Aqui para nós é exatamente esse berço, né? Porque também foram as primeiras irmãs que saíram dos conventos, né? Para fazer uma experiência de inserção numa comunidade pobre. E como na época esta era uma das várias comunidades pobres e carentes, precisando, né? E a igreja tinha esse sentido de levar a evangelização e de se preocupar com as pessoas. As irmãs aqui fizeram essa experiência tanto de vida fraterna comunitária como a experiência na comunidade. Logo no início da chegada das Irmãs Missionárias à cidade de Nísia Floresta, a família de Mateus teve contato com as religiosas. É muito importante manter este espaço sempre aberto, sempre com atividades constantes, porque, por incrível que pareça, muitas pessoas não sabem que a campanha nasceu no Rio Grande do Norte, especificamente na Arquidiocese de Natal e Nísia Floresta. Então é muito importante nós, a juventude, mantermos essa história sempre viva para que o futuro possa saber que aqui nasceu a campanha da fraternidade. Entra sempre um tema social, não é? Para dizer exatamente, temos um problema social para ser vivenciado, como esse ano é a questão da fome. Então, tudo aquilo que a gente deve superar a partir da partilha, da solidariedade, da fraternidade, fica diante de nós essa questão social. A campanha não tem a intenção de resolver todos os problemas, mas é de sensibilizar a sociedade para que faça alguma coisa, para que enxergue, né, e tome uma posição. E a igreja, como tem os olhos muito para essa questão social, vai vendo, né, as necessidades, e uma das grandes necessidades do momento é essa. Nós sabemos que não é que a pessoa não coma durante o dia, mas ela não come o necessário. E por não comer o necessário, a primeira doença que vier, ela muitas vezes não resiste. Então, ela continua importante. E ela vai continuar importante à medida que nós, cristãos, assumirmos de verdade, não é, um compromisso de mudança, porque não é só nos 40 dias. Isso aqui é o despertar. Dentro do roteiro de peregrinação é possível observar a igreja de Nossa Senhora do Ó, templo que data de 1703.
Logo ao lado da matriz de Nossa Senhora do Ó, fica o Museu de Nísia Floresta. O espaço funciona em um antigo casarão de traços coloniais. Guarda o arquivo e memória da escritora que deu nome à cidade. O peregrino que vem ao município de Nísia Floresta vai encontrar aqui um espaço de memória que fala não só da vida e obra dessa grande mulher que foi Nísia Floresta, uma grande referência, né, não só para o Rio Grande do Norte, mas para todo o Brasil. Esse turista que chega aqui, ele encontra não só a história de vida, de obra, do legado deixado por ela, mas também um espaço que realiza atividades permanentes de arte e cultura voltado para alunos de escolas públicas e para a própria comunidade que reside aqui. Outro destaque na cidade de Nísia Floresta, imponente e representativo, é o baobá, uma gigantesca árvore de origem africana, cujo tronco tem mais de 10 metros de diâmetro. Essa árvore era rara no Brasil até os anos 80. Não havia mais do que 5 árvores plantadas em todo o país. Hoje carrega consigo um importante marco na história de Nísia Floresta. Ele está presente no interior do Rio Grande do Norte. Em outros estados tem muitos, já tem muitas espécies, mas nenhuma, né, centenária, com mais de 100, 200 anos. Então, esse tem uma importância histórica, cultural e para a questão da etnia. O baobá de Nísia Floresta é tombado pela Lei Federal número 4.771 de 65 e pela Lei Municipal 169 de 70, e tem até cordel em sua homenagem. O baobá serve como alimento rico em vários nutrientes, é produzido um mingau do fruto, é produzido bebida, e as folhas servem para combater vários males, entre eles malária, a desnutrição. Mas uma outra característica muito importante, e tem a ver também com o Nordeste, é que lá ela é considerada uma cacimba. A planta, que chega a viver até 6.000 anos, já tem espécie identificada, ela também acumula até 100.000 litros de água. Então, ela é fundamental para a sobrevivência das pessoas e dos animais em período de longa estiagem na África. Uma cidade de interior com atrações de cidade grande. Nísia abriga outros pontos turísticos para o católico, como as ruínas da Casa de Pedra, onde morou São João Lostal Navarro, um dos mártires de Cunhaú. A construção é um marco das obras sólidas em terras brasileiras, nas primeiras décadas de seu descobrimento. A construção é datada de 1570, época em que o Brasil tinha apenas 70 anos. No próximo bloco, levaremos você até a aldeia Catu, onde vivem os descendentes do povo potiguara. Outra atração é uma aventura pelas águas do rio Cunhaú e as belezas do eremitério do Santo Lenho. É a nossa primeira pausa, o repórter Canção Nova volta já. Continuando o nosso percurso, chegamos a Ares, no litoral sul do Rio Grande do Norte. A cidade preserva uma das paróquias mais antigas do país, um tesouro da história da igreja. Vamos visitar a aldeia Catu, de etnia potiguara, e navegar pelas águas do rio Cunhaú. Fica com a gente nessa aventura. Com cerca de 14.500 habitantes, abriga a paróquia de São João Batista, que tem 265 anos. Território eclesial que foi elevado à paróquia por meio de alvará concedido por Dom José I, rei de Portugal, no dia 8 de maio de 1758. A fachada do templo segue o estilo barroco, assim como o altar que se mistura entre o barroco e o gótico. O contexto de Ares no Caminho dos Santos Mártires parte dessa missão religiosa estabelecida pelos jesuítas, que aqui trouxeram as primeiras imagens, e trouxeram aqui para edificar uma capela, e dessa capela presentearam com os 3 reis magos, a imagem mais antiga que nós temos, ainda do período barroco, e que marca essa duração da religiosidade do nosso povo, da nossa localidade.
Por isso que ela é emblemática por sua antiguidade e, acima de tudo, por todo um carinho que a população tem por essas relíquias, que simboliza a presença jesuítica, representa também o início do catolicismo aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte. Não somente outros pontos são importantes, mas essencialmente a presença da missão religiosa com os mártires de Cunhaú e Uruaçu, que também antes estiveram aqui fazendo as suas primeiras missões. Construída pelos missionários portugueses da Companhia de Jesus, com a ajuda dos índios e colonizadores, a matriz de Arezzo é considerada uma das mais antigas do Brasil. E a igreja de São João Batista, além de ter uma arquitetura esplêndida, ser uma igreja muito bela, ela também abrigou a visita de Padre André de Soveral, antes de seguir para Cunhal. Exato, o Padre André de Soveral vem iniciar todas as missões católicas aqui para um povo que vivia às margens da Lagoa de Guaraíras, que é o povo, eram os índios. E esses índios receberam os primeiros contatos, as primeiras orientações religiosas, a catequese, a partir desses contatos que o padre André de Soveral saía lá do convento de São Bento, em Olinda, e vinha aqui nas suas peregrinações, nas suas missões, trazendo as bênçãos, né, trazendo as informações para o povo aqui catequizado. A partir daí você vai ter todo um contexto histórico que vai ter com a invasão dos holandeses e depois, com a expulsão dos holandeses, a missão jesuítica definitivamente estabelecida aqui nas terras de Guaraíras. É o caminho dos Santos Mártires, apresentando também as origens de uma nação continental, origens cristãs e, é claro, turismo religioso aliado ao turismo ecológico. O passeio continua. Seguimos agora para a aldeia Catu, dos descendentes da etnia potiguara. Os índios que habitam essas terras deram origens a famílias, nomes de cidades e até ao povo do Rio Grande do Norte, o potiguar. Um povo que tem forte ligação com os católicos ao longo da história, diferente dos potiguares do passado, que se aliaram aos holandeses. Aqui se conhece de perto a realidade indígena. Esse é o nosso principal objetivo. Ao chegar qualquer pessoa, né, externa de outra comunidade, cidade, estado ou outros países, como a gente também recebe outros países, as primeiras coisas que eles vão encontrar aqui é uma organização própria, um modo de viver, né, comunitário, de uma forma tradicional de um povo. Então é isso que você vai ter, o primeiro contato é isso, né? A gente tenta quebrar também com essas pessoas a ideia de que vai para a aldeia, você vai encontrar todo mundo de cocá, como eu estou aqui de cocá, pintado, né, com arco e flecha na mão, e às vezes fazendo urururu. Se tem esse conceito, então a gente tenta quebrar isso, mas também mostra o que a gente mantém da nossa cultura, nossa comida típica, né, a boa comida feita com o pão doce de cada dia, que é a mandioca, um pouco da nossa pintura corporal, do nosso artesanato. Vamos conhecer as maravilhas que a gente tem lutado para manter num vale, né, de Mata Atlântica. Então a gente tem lutado muito para manter as nascentes. Então vai poder tomar um banho de rio nas águas nascentes do rio Catu, conhecer um pouco das nossas ervas medicinais, plantas, nossas bebidas tradicionais. Tudo isso está dentro da visitação com a aldeia Catu. Além, claro, né, a gente tem um espaço na beira do rio que a gente coloca um redário. E as pessoas, depois do almoço na aldeia, eles podem ficar lá descansando e continuar tomando um banho de rio, comer provar, degustar uma fruta típica. Passeio que é acompanhado de perto pelos índios, aliado à consciência ecológica. Não é possível viver aqui se a gente não preservar. Então, aí a consciência que a gente mostra, a consciência milenar dos povos indígenas. Pegar o necessário para continuar sobrevivendo nela, mas é a nossa missão de cuidar. Isso a gente deixa muito explícito para quem vem aqui. A gente aproveita esse momento da vinda das pessoas aqui para falar dessa relação, inclusive, que a gente tem com a Igreja Católica, inclusive com o CIMI, o Conselho Indigenista, né, missionário, um conselho muito importante que tem apoiado a luta dos povos indígenas, inclusive que tem atuado para reescrever essa forma de se ver, inclusive a participação dos indígenas no morticínio de Cunhaú,
né? É uma forma que se dá um pouco teatral, muitas vezes por alguns historiadores, que a gente tem feito um contraponto aí, em mostrar em que os indígenas estavam ali naquele espaço foi construído, expulsaram indígenas para construir um engenho, havia uma disputa entre a coroa portuguesa e a holandesa, e os indígenas como bode expiatório. Inclusive, a visitação que se tem, né, essa rota dos Santos Mártires, né, e se vir uma aldeia, é uma forma maravilhosa de quebrar, né, um olhar eurocêntrico que foi implantado. Eu acho que isso é fundamental. Faz parte do Caminho dos Santos Mártires o passeio de catamarã, uma verdadeira aventura. O Caminho dos Santos Mártires é uma peregrinação religiosa aliada ao turismo ecológico. E este passeio é justamente isso. Os turistas que por aqui passam descobrem as belezas do mangue, que fica em um terreno de mais ou menos 5.600 hectares. A importância da preservação deste espaço, contemplam a beleza da natureza. Um dos pontos abordados durante o percurso é a importância da sustentabilidade para o turismo. O Papa Francisco, em sua encíclica Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, critica o consumismo e o desenvolvimento irresponsável, faz um apelo à mudança, bem como a unificação das ações para combater a degradação ambiental e as alterações climáticas. Essa empresa, além de possibilitar o passeio pelo Rio Cunhaú, também aproveita a oportunidade para a conscientização ambiental. Recuperamos mais de 3.000 hectares de mangue ao longo de 25 anos. Começamos em 98, estamos em 2023 e houve um replante, a natureza, o foco dela foi um replante de uma devastação do manguezal que houve, né? Ao longo do percurso, os guias orientam os turistas sobre o uso dos manguezais pela população ribeirinha. 70% deste manguezal é o mangue sapateiro, onde ele tem a capacidade de crescer de 20 a 30 metros de comprimentos, onde os moradores nativos de Canguaretama ou Barra do Cunhaú usavam a madeira deste manguezal para fazer as suas casas, conhecida por casa de taipa ou pau-a-pique. Por aqui passam pessoas de todas as partes do mundo. Nós somos bolivianas. Venimos de Bolívia. Nós somos bolivianas, somos um grupo de amigas do colégio. Estamos achando esse passeio maravilhoso. Mesmo que o clima não tenha nos ajudado, mas estamos gostando muito, adorando. Estamos disfrutando-lo muito. Na primeira parada, todos descem do catamarã e seguem em direção ao mangue para acompanhar a pesca simulada do caranguejo. E eu aqui não poderia perder a chance de fazer a experiência com eles, apesar de ter esquecido a bermuda em casa. Aqui o passeio você viu, né? Todo mundo tem que tirar os calçados ao descer da chalana para entrar no mangue. E nesse momento os turistas começam a descobrir onde ficam os caranguejos. Um dia de muita chuva no Rio Grande do Norte, o que deixou o caminho até o ponto da pesca do caranguejo com muitas surpresas. A toca do caranguejo é tipo um túnel. Olha, não é um caranguejo grande, é um caranguejo pequeno. Mas ele vai ser arrancado aqui, ó. É raro acontecer isso. Esse caranguejo aqui é um caranguejo fêmea. Na época do acasalamento do caranguejo macho com o caranguejo fêmea, elas passam 12 horas acasalando, onde tem a possibilidade de produzir de 15 a 20 mil caranguejinhos. Observa bem que ela tá ovada, olha. Ela está cheia de filhote aqui. Então, o único caranguejo que não deve ser arrancado de dentro do manguezal, mesmo no período defeso do caranguejo ou não no período defeso, é o caranguejo fêmea. Por quê? Porque de cada 1.000 sobrevive 4 e de cada 4, um caranguejo fêmea. Após todo esse processo que você acompanhou, os turistas voltam para a embarcação para continuar o passeio, que agora mostra o encontro do rio com o mar. Dentro do circuito de visitação está o Eremitério do Santo Lenho, um museu sacro criado pelo cônego exorcista José Mário de Medeiros, que trabalhou no Vaticano durante 5 anos ao lado do Papa São João Paulo II. Fora da Itália, o Museu Sacro do Eremitério Santo Lenho é o único do mundo dedicado a São João XXIII.
papa italiano que viveu de 1881 a 1963 e foi canonizado em 2014. Nós temos toda uma estrutura para retiros, um restaurante que cabe 250 pessoas, dormitórios, um auditório, piscina para quem quiser um pouco de lazer. Todo primeiro domingo do mês, nesta igreja, que às vezes enche até aqui fora, nós temos a celebração da missa, nós temos oração de cura e libertação, que tem dado resultados fantásticos, como em todo o Brasil. E depois nós temos a missa. E hoje nós temos, como eu sou o exorcista da Arquidiocese de Natal, nós fazemos exorcismo porque eu não tenho condições de fazer cada exorcismo particular, porque o diabo trabalha muito mais do que a gente pensa. Então, a gente faz um exorcismo aqui. E antes que a nossa visita chegasse ao fim, o cônego José Mário expressou seu amor pela Canção Nova. Obrigado por sua participação. Eu que agradeço a Canção Nova, porque se Padre João Zabib tivesse os pecados do mundo todinho, ele, pela Canção Nova, ele já entrou um santo no céu. O bem que a Canção Nova faz ao mundo, ninguém pode avaliar. O que a Canção Nova faz, só uma coisa inspirada por Deus. Só. Obrigada, cônego José Mário de Medeiros, pelo carinho com a Canção Nova. Daqui a pouco, um local da era colonial que permanece preservado em funcionamento. Também visitaremos o santuário em honra aos santos na região oeste da capital de Natal. O repórter Canção Nova volta em instantes. Olá, estou de volta e te levo para conhecer o centenário engenho Pituaçu. No espaço é possível contemplar as belezas da arquitetura datada de 1858 e ainda os testemunhos de fé e devoção aos santos mártires. O engenho Pituaçu foi um dos maiores produtores de açúcar e aguardente na região de Canguaretama. Era um engenho originalmente de grande porte, né? Ele tinha muitos funcionários e ele ajudou a alavancar a economia açucareira no município de Canguaretama e região. Uma peça interessante que eu destacaria para vocês é essa balança em ferro fundido, toda trabalhada. Se vocês observarem a parte de cima, tem um trabalho aí belíssimo. É uma balança de 1880, 1885, usada para pesar o açúcar e o café. Nós colocamos aqui em exposição nesse local, porque é uma peça muito grande. Pra vocês terem uma ideia, quando eu nasci, ele já não moía mais, ele não estava em atividade. Então, esse é um texto retratando essa época. E o de cá é um pequeno poema que eu fiz em homenagem à história do engenho também. Esses dois textos fazem parte do meu livro, Pituaçu, Minha Vida. Na casa de purgar de quase 170 anos, as marcas do mel produzido pelo processo de cristalização estão presentes nas paredes até os dias atuais. Eduardo, neste outro espaço você disse que é casa de purgar, não é isso? Casa de purgar, né? Na verdade, esse aqui é um anexo do engenho. É um prédio também, mais ou menos de 1850, 1860, e ele era utilizado para onde o açúcar era cristalizado. Como é que isso funcionava? Se vocês observarem esse piso, ele é todo em desnível. É um piso todo original, ele é todo em desnível. Qual era o objetivo desse desnível? Era se pegar aquelas formas que vocês estão vendo ali de madeira escura, ainda restaram 8, são remanescentes dessa época. Essa forma tem 155, 160 anos, para vocês terem uma ideia. Elas têm um orifício redondo embaixo, por onde o açúcar ia cristalizando. Quando o açúcar ia cristalizando na forma, o mel ia escorrendo por esse furo.
E aí, por isso se chamava de mel de furo. Eduardo, você contava que essa capela foi construída posterior às demais estruturas de todo o engenho. Isso. Essa capela ela foi construída agora em 2020, na pandemia do Covid, né? A nossa família é muito devota de Nossa Senhora da Conceição, que é a Santa Padroeira de Portugal, de Canguaretama, da nossa cidade, e padroeira do Engenho Pituaçu. Então eu fiz um estudo arquitetônico onde é que a gente poderia inserir uma capela aqui na sede do Pituaçu sem descaracterizá-la. E aí nós construímos essa capela, que apesar de recente, ela foi feita todos nos moldes arquitetônicos da época da construção da casa. Então eu queria uma capela clean. E aí eu fui fazer uma pesquisa de cores, de formas, e eu vi que na terceira fase do Barroco Mineiro se explorava muito essas cores claras. Então eu optei pelo rosa e pelo azul claro, em cores secas. Encomendamos esse altar a um artista de Atibaia, um cara muito bom, e ele me deu as sugestões de desenhos para o altar, de rocalho, de flor de lis, dessas coisas. E a gente discutiu juntos e ele fez esse altar, é um altar recente, mas todo em estilo de época. Você tem também alguns objetos litúrgicos que Isso. estão presentes aqui no altar. Estão. Temos aqui um incensário antigo, com uma parte de superior muito bonita, vocês estão vendo, umas rosas. Temos um cálice de missa com motivos religiosos, a uva, tá vendo? E tem um ponto interessante do que você contava para a gente, que é, enquanto o celebrante está aqui no altar, ele tem uma visão da entrada da propriedade. Na porta principal da capela, vocês observem que tem o portão de entrada, também no estilo neoclássico da sede do engenho, né? E uma palmeira imperial bem no meio do portão. Então, assim, quem estiver celebrando aqui tem essa visão campal aqui maravilhosa. Continuando o nosso passeio pelo engenho do Pituaçu, agora nós estamos no alpendre da Casa Grande. E uma imagem me chamou a atenção. Eduardo, você tem um mosaico de Nossa Senhora da Conceição. Por quê? Mais uma vez, a devoção da nossa família à Virgem da Conceição, não é? Esse é um mosaico português, onde retrata aí Nossa Senhora da Conceição e o sobrenome da nossa família, do Engenho Pituaçu. Este espaço, o salão principal da casa. A sua mãe que está aqui ao seu lado, uma inspiração para você fazer tudo isso? Sim, também. Não só a minha mãe, como as 5 gerações da nossa família. Se você observar nesse salão principal, nós vamos ter fotografia representando as 5 gerações. Nesse salão aqui é interessante destacar que era o salão onde se recebia as visitas mais requintadas da casa, onde aconteciam os saraus, as reuniões, né? Então é uma sala de destaque. É uma sala forrada, com um piso diferenciado também todo em tijoleiro original, e a maior parte dos móveis são da época da construção da casa também. Após contemplar o ambiente, a viagem segue até a região oeste de Natal. E ao finalizar o roteiro do Caminho dos Santos Mártires, os peregrinos podem visitar o santuário dedicado aos santos, que fica na zona oeste de Natal. Uma verdadeira obra de arte. Tendo em vista que em Natal, na cidade do Natal, não havia um templo dedicado aos Santos Mártires, por qual razão? Né? O palco dos morticínios estão em 2 cidades um pouco distantes de Natal, né? Relativamente, São Gonçalo e Canguaretama. Em Natal não existia nenhum templo, então Dom Heitor, arcebispo da época da beatificação, juntamente com o Monsenhor Assis, o postulador, o padre Agostinho, que é o pároco hoje emérito da Esperança, idealizaram, né? Lançaram a ideia de construir um templo em Natal dedicado a todos os mártires, né? Para difundir a devoção aos Santos Mártires em Natal, tendo em vista que os mártires que foram trucidados lá em Uruaçu foram levados aqui do Forte dos Reis Magos para Uruaçu. Então, muitos deles eram natalenses, né? Em 2009 ele foi inaugurado, então nós temos pouco tempo de existência. Aqui se abriga 700 pessoas sentadas, né? Depois da catedral, o maior templo da arquidiocese, que abriga o maior número de pessoas. O Santuário Paróquia, dedicado aos mártires desde a sua construção, carrega consigo testemunhos de fé na providência. Durante a construção todinha, um dia até o engenheiro foi muito criticada porque ele disse assim: vocês só falam nessa construção, mas eu não vejo. Ninguém nunca disse a mim quanto tem para começar a obra.
E nós tínhamos um prazo para começar. Nós não temos dinheiro, mas nós temos fé. Nós vamos construir. E começamos a obra, na época, com R$8.000. Mas, graças a Deus, a gente foi até o fim. Eu consegui uma amiga que ela trazia de 3 caminhões de pedra de uma vez. Nunca faltou pedra. Então, Deus abriu a obra junto com os mártires. Ele intercedeu por essa construção. Eu cozinhei para os pedreiros, para todos os funcionários que trabalhavam na obra, 3 anos e 6 meses. E nunca faltou alimento. Pedras que no caminho de Dona Francisca não foram motivo para perder a fé, mas canal da graça e de milagres. Quando nós conseguimos o terreno, e o padre disse que ia ser a Igreja dos Mártires, com um determinado tempo, trouxeram a pedra fundamental de lá de Cunhaú para cá, de lá do local do massacre. Quando eu peguei na pedra, eu senti um choque elétrico em todo o meu corpo, que eu não despregava da pedra. Foi uma coisa assim que eu não sabia o que era aquilo. Eu senti uma emoção muito grande, eu segurava naquela pedra, eu não saía daquilo ali. Eu tremia todo o meu corpo. O Padre Agostinho disse assim para mim, se todo mundo soubesse da história dos mártires, só entrava nessa igreja por essa porta e a primeira coisa era botar a pedra aqui no sangue dos mártires. Mártires que inspiram o amor à Sagrada Eucaristia. O grande legado dos nossos mártires é o amor à Eucaristia. Ir até as últimas consequências por causa de Jesus Eucarístico, né? Essa é a maior defesa dos nossos santos mártires aqui no Rio Grande do Norte. Devoção que encoraja a fé do povo humilde, que clama por milagres. A devoção iniciou quando nossa filha, Rihanna, ela completou 1 ano de idade e adoeceu, o que aparentemente seria uma gripe. Ela precisou ir para uma UTI pediátrica, que ela estava com insuficiência respiratória muito séria e estava se agravando cada dia mais. Precisou ficar entubada durante o período, acho que de 8 dias, por mais que tenham feito exames, mas não conseguiam ainda o diagnóstico preciso. Em oração, veio em mente os mártires, que nós já fazemos parte da paróquia, como eu falei, e eu não tinha me apegado a ele para essa situação específica de Rihanna. Então, em oração, o Senhor me mostrou eles e, na mesma hora, eu clamei a eles, pedi intercessão para que chegasse junto a ela lá no hospital e ajudassem a curar. Depois dessa oração que fizemos, nós estávamos os dois, coincidentemente, com a camisa dos mártires, e a fisioterapeuta de lá, do hospital, me viu com a camiseta no mesmo dia e perguntou se nós éramos devotos. Eu disse não era. A partir de hoje, nós começamos a ser, tanto eu como meu esposo. Ela disse, eu estou indo hoje em Cunhaú. Eu vou levar o seu pedido de oração por sua filha, da cura dela, e eles vão atender. E eu disse, eu creio. No 9º dia que ela estava internada, ela saiu do tubo, que ela estava entubada, saiu do tubo, passamos o dia inteiramente, ela destubada, passamos o dia no hospital sem nenhum medicamento, sem nada. E graças a Deus, vai fazer 8 anos esse ano que ela foi curada. E foi por intercessão dos mártires. Para facilitar a comunicação com o fiel devoto, o espaço conta com o site santuariodosmartires.com e as redes sociais, @Santuário dos Mártires. O nosso santuário está aberto diariamente, Nós temos funcionários que ficam aqui durante todo o dia. Pode ter acesso ao santuário diariamente, de segunda a segunda. Assim como Mateus Moreira, um dos mártires de Uruaçu, Flávio é sacristão da Catedral Antiga de Natal e ele testemunha a sua proximidade com os santos potiguares. Eu tive a grande oportunidade e graça de participar da canonização dos Santos Mártires no ano de 2017, lá na Praça de São Pedro, em Roma. E no dia seguinte foi celebrada a celebração de uma Santa Missa na Capela da Confissão, lá em Roma, e presidida pelo presidente da CNBB, e eu fui escolhido para ler o Salmo. E ali, vendo o testemunho naquele contexto da nossa Igreja-mãe, aumentou a minha fé para com os Santos Mártires. Ano a ano, devotos e peregrinos têm a oportunidade de elevar aos céus louvores por meio do hino oficial dos Santos Mártires, idealizado pelo Padre Campos. A entrega da vida destes 150 mártires, dos quais foram identificados 30, é um testemunho de fé que chega até nós.
e que inspira e aspira o ideal da santidade, o caminho da santidade, que é o caminho de Jesus Cristo, que é o caminho que todos nós cristãos devemos partilhar. Portanto, a fonte de inspiração é o próprio testemunho de fé destes homens e mulheres de Deus e que toca o coração e a vida de todos nós, de toda a Igreja do Brasil, de todo o povo. O grande papel da Igreja de Natal foi e continua sendo a divulgação deste acontecimento. Como é um fato histórico do século XVII, é preciso mergulhar na história da nossa Igreja para percebermos a atualidade do fato, que ecoa e ressoa no coração e na vida de todos nós. O caminho dos Santos Mártires é uma experiência de fé, roteiro histórico, cultural e religioso, construído para os peregrinos vivenciarem a fé de homens e mulheres, jovens e crianças que derramaram seu sangue por não negarem a fé católica e a Jesus Cristo. Para rever este programa e outras reportagens, acesse noticias.cançãonova.com e os bastidores das nossas gravações em nossas redes sociais, @repórtercn. Deus te abençoe e até o próximo programa.